tá ok? Bom, vamos lá, agora a gente continua, eu acredito, com o nosso debate, né? Então, agora nós faremos o debate e o tema será, né, o compromisso de implementação sustentável e em escala, prevendo resultados concretos. Então, no início, eu já trouxe uma série de informações do que a gente havia discutido em maio e identificou como prioridades e também alguns temas que o Fórum tem percebido como importantes nesse momento e prioritários nesse momento, né, que estamos à véspera dessa importante implementação do HARTS, e agora, né, como a gente vai conseguir, então, se engajar para a implementação sustentável, em escala e prevendo resultados concretos. Claro que eu vou começar pelas perguntas, no nosso chat já temos uma série de perguntas, por favor, enviem mais perguntas para os nossos convidados, algumas perguntas, inclusive, já foram respondidas, né? Acho que aqui teve uma para a doutora Sheila, se a monitorização da glicemia com glicosímetro seria para diagnóstico de diabetes, para triagem, para acompanhamento, né? Acho que ela já respondeu essa pergunta. Quer fazer um comentário rápido, doutora Sheila? Isso, porque essa é uma grande questão, né? A gente não tem hemoglobina glicada no SUS, que seria o ideal para o monitoramento. Então, o que a gente fez num primeiro momento foi adquirir o glicosímetro para pelo menos ter esse rastreio nas unidades básicas de saúde, e para o estudo, sim, como eu tenho verba, a gente vai implementar a coleta de hemoglobina glicada, até uma parceria com a Abbott, né? Para utilizar o point of care, para facilitar, então, tanto a hemoglobina glicada quanto a dosagem de colesterol. Ótimo, excelente. Eu não sei se o João já tem alguma novidade para trazer para nós nesse sentido, mas já faz algum tempo que a gente vem conversando com a Secretaria da Atenção Primária da Saúde, do Ministério da Saúde, exatamente devido ao programa que o Márcio já apresentou, que mostrou que point of care de hemoglobina glicada em unidade básica é custo efetiva, né? Então, realmente, os custos que são custos iniciais, que podem ser um pouco maiores do que né, enviar a pessoa para fazer o exame no laboratório, mas depois esse custo acaba se dissolvendo e acaba ficando menor, né, por uma série de razões ali que o Márcio depois pode compartilhar o relatório, né, ou o artigo conosco, né, para que a gente possa ter também, se quiser compartilhar no site, Márcio, fica à vontade. Eu gostaria, né, também. Desculpe, no chat, né, a referência, acho que assim, né, quem ainda não conhece pode ver. Muito bem, vamos a mais uma pergunta, então. Estratégia HARTS também será aplicada na atenção especializada? Acho que essa pergunta quem poderia fazer algum comentário é o Diogo, né? Depois o João também complementar. Bom, a organização ela trabalha em todos os níveis, quer dizer, trabalhamos federal, estadual, municipal. Então, a implementação ela se vai muito de como isso é conduzido. Então, por exemplo, eu vou citar o MPOWER porque é o mais antigo, é o mais consolidado. O MPOWER ele veio para o governo federal e com o governo federal houve uma articulação com todos os estados e hoje essa articulação ela chega a praticamente todos os municípios, todos porque eu diria que quase 90% dos municípios oferecem, né, o tratamento, por exemplo, para fumar. Então, por conta disso, a gente tem essa ramificação para trabalhar. Do mesmo jeito, temos cooperações diretamente com o município para fazê-lo. Eu vou citar também um exemplo que está um pouco fora daqui, que é o SAFER, e o SAFER a gente tem trabalhado com a implementação dele a nível estadual em Minas Gerais. Não é possível desde que haja essa articulação aí, desde que haja as parcerias, né? Ótimo. João, acho que o João poderia fazer um comentário, porque, pelo que eu entendi, né, apesar do HARTS ele ter um perfil, né, de implementação na atenção primária, a atenção primária que organiza aí todo o sistema, é isso, João? Portanto, por mais que o HARTS esteja planejando a atenção primária, isso vai acabar
também tendo uma influência sobre todo o sistema, incluindo a especializada, é isso? Sim, inclusive dentro da Câmara Técnica, né, prevista pela portaria número 37, a gente tem a composição de um membro da Secretaria Especializada, porque dentro das estratégias evocadas na atenção primária, para trabalhar dentro das redes de atenção, a gente precisa do envolvimento de todas as secretarias aqui dentro do Ministério, a gente precisa de uma interlocução com todos os serviços que fazem intermédio com a atenção primária e o cuidado à saúde. Então, a gente tem previsto também a representação da atenção especializada na Câmara Técnica para a discussão da estratégia House. Ótimo, é um esclarecimento importante, João, muito obrigado. Eu gostaria de perguntar agora para a doutora Joana, né, como uma especialista no tema, então, né, em doenças cardiovasculares e diabetes, então, qual é esse problema, né, desse número tão grande de pessoas que não estão diagnosticadas, né, seja com diabetes, com hipertensão ou com dislipidemia, né, e como aí, equipando a atenção primária, né, para identificar essas pessoas, poderia melhorar a atenção a essas condições de saúde que, claro, a gente sabe que quando elas não estão sendo diagnosticadas e tratadas, o risco é muito alto, né, do indivíduo ter infarto, ter AVC, né, que é a área da doutora Sheila. Eu vou falar da minha área de atuação, diabetes e lipidemia, né? Então, a cada 10 pacientes, a gente tem 6 que não estão diagnosticados. E no caso de dislipidemia, 40% também não está diagnosticado ou não está tratado, adequadamente tratado, né? E esses cálculos da OMS, em 20 anos, em 15 a 20 anos, a gente intensificar este tratamento, identificar essas pessoas, dar acesso a não só a medicação, mas orientação nutricional, mudança de estilo de vida, orientação para atividade física, suspensão do tabagismo, enfim, você reduz a incidência de eventos cardiovasculares em 50%. Então, é muito significativo e custo eficaz. Então, quando a gente fala de custo, as estratégias na prevenção primária são mais fáceis de você tornarem custo eficazes do que quando a gente fala em terciário, né, no paciente na ponta, né? Então, sem dúvida, é um foco que a gente tem que atuar. Em relação à glicada, no point of care, enfim, aqui no Rio, na FRJ, a gente tem algumas iniciativas também com point of care, mas, novamente, locais e pequenas. Então, o fórum, acho que tem que trazer a ideia da gente nacionalizar essas iniciativas tão boas, da doutora Sheila, da doutora Karina, trocar essas experiências para poder identificar precocemente esses indivíduos, né? E interessante a gente não abandonar aqueles de risco intermediário, porque um dia eles vão ser alto risco. Então, esses pacientes têm que ser todos identificados, aquele que não é diabético hoje, mas pode ser daqui a 2, 3, 4 anos. Então, a gente manter uma linha de cuidado de forma mais contínua para prevenção e diagnóstico precoce de diabetes, da dislipidemia e para hipertensão também, claro. Ótimo, muito obrigado. Vou já fazer algumas perguntas, outras perguntas. Patrícia, eu gostaria de fazer algum comentário? Obrigada, Mark. Quando a gente, acho que soluções, né, assim, tem que ser de fato integradas, né? Então, quando a gente pensa do lado da indústria, né, quando a gente pensa em tecnologias à disposição, o nosso, por exemplo, a gente tem pensado muito de uma forma mais abrangente, né? Então, aqui a gente falou de hemoglobina glicada, ao mesmo tempo a identificação de dislipidemia, né? E um outro marcador também que a gente enxerga de bastante importância e relevância na atenção primária é a identificação de falha renal, né? Então, a doença renal associada também a esse paciente que tem diversas patologias associadas, né? Então, quando a gente pensa num painel que seja possível de implementação, de simples uso na atenção primária, que seja de fácil acesso, onde a gente entregue informações relevantes, acho que quando a gente olha, né, esse paciente de uma forma macro, tentando trazer os principais marcadores para a tomada de decisão, acho que é isso que nós, como indústria, a gente tem buscado oferecer realmente para
tornar essas iniciativas e tornar os programas realmente sustentáveis e replicáveis, né? Acho que a doutora Jana falou bastante, você também, Mark, de como a gente torna isso não um projeto isolado dentro de um investimento de uma universidade, mas como a gente faz disso, de fato, uma realidade de acesso, né? Essas tecnologias, elas estão aí, de fato, para permitir acesso, né? A gente tira da centralização e de toda a complexidade da centralização e torna isso, a tecnologia possível na ponta, né? Onde o paciente, de fato, está. Então, esse é o nosso ponto de vista também. Muito obrigado, Patrícia. Eu vou fazer daqui a pouquinho as perguntas que a Yara colocou ali embaixo, no nosso ícone de perguntas. Quem tiver mais perguntas, por favor, nos envie comentários também. Daqui a pouco eu vou chamar o Cristiano para fazer alguns comentários. Mas agora eu gostaria, por gentileza, que a Karina e o Márcio comentassem um pouco sobre as estratégias. A gente falou agora de hemoglobina glicada, de dislipidemia, né? Mas eles têm experiências muito interessantes sobre hipertensão também, né? E muito, eu diria, singulares, específicas, né? Então, esse como que é o cantinho do acolhimento, cantinho cuidado de todos, né? Que a Karina citou. Então, como o indivíduo ele aprende, inclusive, a fazer a automonitorização, né? Acho que isso é importante, né? Que ele passe a ter a iniciativa. E acho que o Márcio também tem uma outra experiência interessante, que enquanto ele estava fazendo isso em Vitória da Conquista, eu sei que um grupo da SBC estava fazendo em Campos do Jordão. Foi muito interessante depois de ver as duas publicações aparecendo, né, com resultados excelentes, né, usando a mesma técnica, e um não sabia que o outro estava fazendo. Né? Também pode compartilhar com a gente, por gentileza. Mark, posso falar? Então, o Cantinho Cuidando de Todos, ele oferece um espaço para o paciente poder fazer sua autoaferição. Então, é uma oportunidade, né, do autocuidado, da gente proporcionar essa inversão de valor, porque a gente percebia que os pacientes, eles só iam aferir a pressão se o médico solicitasse ou até mesmo prescrevesse. Então, essa inversão, a gente até observou no início que era difícil o paciente sentar na cadeira, né? Então, foi um movimento também para a equipe poder pensar e poder se organizar para poder falar sobre autocuidado com o paciente entender que aquilo é para ele, que ele pode ir lá, que ele pode aferir a pressão, ele pode entender o que está acontecendo com ele. Então, é uma estratégia interessante, porque ele busca também o paciente hipertenso. Né? E realmente, nas nossas checagens, ocorre de ser sempre 20% a 30% de uma ocorrência seletiva no dia, ou de uma buscativa fora da unidade. Então, o cantinho ele está trazendo está buscando realmente o paciente hipertenso. Ele também está proporcionando que a equipe ela comece a pensar em falar sobre o autocuidado para o paciente, né? Então, isso acho que é uma modificação da prática do profissional que a gente está vendo que está acontecendo. Agora, sem dúvida, o aumento de diagnósticos de hipertensão, a gente notou, né? A gente está acompanhando aí, a gente não tem os dados nesse momento para mostrar para vocês, mas a gente está tendo aí um aumento de hipertensos diagnosticados nessas unidades. Parabéns, muito interessante, Karina, que a pessoa entenda o significado daquilo, né? E ela Isso. valorize e ela queira espontaneamente medir a própria pressão, né? E ela saiba interpretar o que é aquilo que está acontecendo, né? Que número é aquele, né? Acho que é fantástico, né? Realmente é uma iniciativa muito criativa, muito bem desenhada, que deve ser replicada. Márcio, pode contar um pouquinho sobre a experiência de vocês com
com pressão arterial? Oi, Marco, obrigado pela pergunta. Atualmente, nós estamos realizando 2 ensaios clínicos, né, de menor escopo com pacientes com hipertensão arterial. Em um deles, nós estamos trabalhando com o uso de mensagens de texto para ver o efeito do recebimento dessas mensagens, né, lembrando do horário de uso dos medicamentos e mensagens educativas sobre a adesão ao tratamento e os níveis pressóricos. E um outro ensaio clínico utilizando a monitorização residencial da pressão arterial, né? Porque na época do Health-Rise, o que a gente viu? Tinha muito erro de medida, né, pelas equipes de saúde da família, aí todos os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, então a gente refez treinamento com todos esses profissionais, mas aqueles casos em que você não tinha problema de técnica de medida, tinha muito paciente com medida alterada, né, que é a chamada hipertensão do avental branco, né? Então, em 2 estudos aqui, nós encontramos, né, até 20% de prevalência da hipertensão do avental branco em 2 estudos diferentes, um deles já está publicado, né? E aí, quando nós nos debruçamos sobre esse problema, né, nós vimos que cada vez mais em outros países está se valorizando, e aqui muito importante, né, ter você, João Pedro, da SAPS, a valorização da medida, né, domiciliar desses pacientes, né? Então, nós pensamos em montar esquema, né, onde o agente comunitário de saúde ele faça a medida, mas que ele também fomente que esses pacientes possam fazer a medida, que isso é diferente da monitorização residencial. Então, você tem a medida domiciliar pelo paciente, você tem a monitorização residencial da pressão arterial, né, que o paciente, nesse estudo que a gente está fazendo aqui, ele recebe um aparelho, fica com esse aparelho 7 dias, o aparelho digital, o aparelho tem conexão USB, aí o médico conecta no computador e o aparelho, né, dá um relatório das medidas. Esse exame substitui a MAPA, né, que é um exame muito mais caro em grande parte dos pacientes. Ele é tem uma acurácia tão boa como a MAPA, né, em parte dos pacientes. É um aparelho de mais fácil acesso, é um exame de mais fácil acesso do que a MAPA, né? Uma tecnologia de baixo custo. Ele é um aparelho um pouco mais caro do que o aparelho digital comum, porque ele tem essa interface USB. Tem outros, acho que até já conectam via Bluetooth, né, para descarregar o relatório no computador do médico, da enfermeira. Enfim, então, é mais ou menos isso que a gente tem feito aqui. E os agentes comunitários de saúde, né, já é um PROAD que a gente estava trabalhando com Einstein, eles receberam os aparelhos de pressão e eles vão começar a fazer as medidas da pressão arterial em domicílio desses pacientes, né? Porque o que a literatura mostra é que todo paciente com mais de 18 anos, né, ele é indicado fazer pelo menos uma medida de pressão arterial anual. E aí, se ele tem fator de risco, é que ele tem maior necessidade de entrar nesse esquema de screening. Tá? Obrigado, viu? Parabéns, Márcio. Então, eu pude ver, né, os resultados bastante interessantes, né, dessa iniciativa e também acompanhar que em paralelo aconteceu em um outro grupo fazendo em Campos do Jordão também um trabalho muito semelhante que também mostrou excelentes resultados e com um monitor digital, assim como preconiza o pacote Hearts, assim como a Sheila disse que já adquiriu para as unidades de saúde, onde está implementando a polipílula, né, e que, claro, o João, o Diogo, né, estão acompanhando aí de perto essas orientações, né, ali do Hearts, aqui nas Américas, pelo Pedro Dunes, né, que é quem coordena o Hearts para as Américas, né, que há pouco tempo, inclusive, fez um webinar sobre esse tema, né, sobre os monitores de pressão arterial e a importância deles serem monitores validados, monitores digitais, por causa desse erro, né? Então, muitas pessoas que estão
aí ou não recebendo ou recebendo o diagnóstico, mas não está certo, né? Cristiano, eu gostaria que você comentasse, antes de eu passar para as perguntas, né, o que a gente discutiu até agora e, principalmente, aí, como você vê as possibilidades de ampliar, né? Então, esses programas que já estão mostrando resultados tão importantes, né, em diferentes locais, né, como eles podem ser ampliados, né, nos seus estados. Por exemplo, a Karina está na cidade de São Paulo, né, como ampliar pelo estado, você que está num estado, né, e como esses programas de diferentes estados serem, né, o melhor de cada um deles ampliado pelo país. Qual seria a sua recomendação? Então, Mark, nós temos visto muitas experiências interessantes. Tem algumas questões que a gente vem colocando, principalmente devido à magnitude que é a atenção primária. O Ministério da Saúde ele tem feito alguns apontamentos que são mediante financiamento, e aí é importante a gente olhar para isso com crítica e também como oportunidade. A crítica é a gente olhar para o financiamento que está sendo feito para que a gente possa qualificar a forma como que isso está, o que isso está induzindo. Né? Um exemplo, a gente tem no Previne, que é o programa de financiamento da atenção primária, um dos indicadores é solicitação de hemoglobina glicada. A gente está falando de solicitação. Né? Claro que a gente tem um monte de crítica em relação a somente solicitar. Mas daí, quando a gente casa com uma possibilidade, aí é que vem a oportunidade da gente poder ter equipamentos na atenção primária para que ele possa ser resolutivo, isso ser casado com um aprimoramento, inclusive, do indicador, isso é interessante, porque ganha o município com melhor financiamento, ganha a população com maior resolutividade e também com menos necessidade de trânsito, e os profissionais também conseguem atuar de forma mais assertiva. Então, isso é uma oportunidade. Da mesma forma, a gente tem que estar atento ao processo de capacitação dos agentes comunitários de saúde, que o Ministério também está realizando, que é o curso técnico, que já iniciou a adesão dos municípios. Aqui na Bahia, a gente fez um esforço junto com o COSEMES e conseguiu 100% dos municípios aderirem. E nessa perspectiva, os agentes comunitários de saúde, para além de ter um processo de atualização, eles também vão receber uma capacitação para fazer uso de equipamentos, que é aparelho de pressão, e outros aparelhos que forem definidos, inclusive, na política pública, que antes não era uma ação do agente comunitário de saúde. Então, isso acaba legitimando muito daquilo que passou por uma pesquisa em Vitória da Conquista e que tem resultados, e isso é interessante, porque a gente acaba ratificando aquilo que a academia nos traz. Né? Então, essas são as oportunidades. Então, a gente tem uma perspectiva já para os próximos anos. Outra perspectiva é a gente poder pensar como que a gente vai conseguir levar para estas milhares de equipes de saúde da família, só que na Bahia são mais de 4.000, esse conhecimento, né, do HARTS, para que se consiga aplicá-lo, porque a gente não pode ter protocolos que sejam de gavetas, nós não podemos ter conhecimentos que não sejam aplicáveis. Então, esse é o grande desafio que a gente tem. E a outra coisa é a gente poder pensar junto com, inclusive com pesquisadores, com a iniciativa privada, como que a gente inova e torna a atenção primária mais resolutiva, né? Que é pensando nessa perspectiva de agregar tecnologia, aproximar a média complexidade. A gente tem os telesaúdes que podem fazer isso, a gente tem núcleos de telesaúde no Brasil inteiro, com a perspectiva, inclusive, de fazer teleconsulta, fazer teleregulação, fazer telediagnóstico. Aqui na Bahia, a gente tem um projeto de telediagnóstico, onde
a gente faz o laudo, é laudado pela Universidade Federal de Minas Gerais, e a gente tem adesão de 224 municípios. Então, o eletrocardiograma é feito na unidade básica. Isso ajuda muito, isso facilita muito. Aí a gente começa a pensar, sim, mas se a gente tivesse uma tecnologia como a que Vitória da Conquista estabeleceu com os aparelhos de pressão, e também o telemonitoramento que eles fizeram, muito qualificado, né? Com a gente ter o exame de ponta de dedo da hemoglobina glicada, a gente tem um eletrocardiograma que possa fazer o eletro nessas unidades, ou seja, isso torna a atenção primária mais resolutiva. E tendo o conhecimento todo que o Hertz pode trazer, eu acho que isso é um desfecho muito positivo que a gente pode construir. Bom, muito bom comentário, Cristiano. Acho que nos ajuda a entender aí o potencial, o desafio também, claro, né? Mas como realmente vai ser importante, né? A gente receber bem o Hertz, aproveitar o que a gente já tem de conhecimento, né? E poder aí multiplicar pelas diferentes unidades básicas e pelo país todo, e as equipes de saúde da família, né? Bom, eu vou fazer aqui algumas perguntas, então, que nós já temos no Q&A. Então, a primeira delas para o Diogo. Diogo, sempre muito didático, obrigado. Comentário da Yara. Pergunto se existe um banco de dados com as melhores práticas, e se sim, como seria o acesso a esse banco, e caso não exista, se isso está nos planos, com vistas a serem inspiracionais ou mesmo facilitar a replicação e adaptação aqui para o cenário local. Acho que é bem uma característica da OMS e da OPAS, né, Diogo? Como você poderia aí contribuir nessa resposta? Excelente pergunta, e assim, a resposta é um pouco complexa. Bom, todos esses pacotes que eu anunciei, e existem outros além desses, eles são estratégias que são os best buys de outros mandatos. Então, quando o mandato ele é aprovado, então tem uma análise de situação. Olha, qual é a justificativa de termos uma nova estratégia? Está aqui a análise de situação, na análise de situação faz o levantamento dessas experiências. Normalmente, esses mandatos eles são reavaliados. Então, a própria estratégia de crônicas ela tem uma prestação de contas, ela é reavaliada pelos Estados-membros de tempos em tempos. Então, nesse momento, é que se conhece, por exemplo, novas experiências além daquelas. Todos os pacotes que eu enumerei, com exceção do mPower, são muito recentes. Então, eles não têm um monitoramento periódico para que, nesse monitoramento, você tenha essas melhores práticas. Tá? O mPower é o único que tem um monitoramento de 2 em 2 anos, inclusive vai sair um agora no segundo semestre. O Replace teve um evento ano passado, e nesse evento foram trazidas essas melhores práticas. Então, não existe um repositório, infelizmente, né? Isso está um pouco esparramado aí no site da organização. O que a gente faz, quando a gente trabalha, independente do nível aqui do governo, né, nos seus 3 níveis, mas quando a gente trabalha com esses pacotes, a gente sim faz materiais adequados à realidade nacional. Aí nós trazemos esses exemplos, a gente faz um levantamento com colegas, né, do Escritório Central em Genebra, que tem uma interconexão com outros países. Nesse momento, a gente consegue trazer e oferecer para o país isso, mas é feito caso a caso, né? Não existe um lugar onde a gente consegue assim, facilmente acessá-los, a não ser durante a Assembleia Mundial da Saúde, que aconteceu agora em maio, e aí quando, por exemplo, a estratégia de crônicas foi revista. Então, naquele momento, você tem conhecimento de melhores práticas ali. E, assim, periodicamente. Ano passado, a estratégia de álcool foi revista, quando ela chegou ao seu final de 10 anos. Então, a mesma coisa. Então, é um pouco complicado ter um lugar só para achar todas as informações, mas nós, como escritório aqui no Brasil, temos esse dever de oferecer ao país, e aí sob demanda, realmente trazemos esse arcabouço. Ótimo, muito obrigado, Diogo. E o Fórum ele tem também procurado auxiliar nessa disseminação de melhores práticas, né? Então, nós temos no nosso
no nosso site, na nossa plataforma, muitas publicações da OPAS, da OMS, temos publicações também do Márcio, da Sheila, da Secretaria Estadual da Bahia, do Ministério da Saúde, então, infinitas ali publicações, né? Também o Cuidando de Todos, também temos alguns materiais, então, assim, fiquem tanto à disposição para consultar, como à disposição para enviar materiais para nós, né? Porque a gente quer realmente poder disseminar as melhores práticas para poder avançar sempre da melhor forma possível. Muito bem, a outra questão aqui também da Yara, Sheila, muito interessante em conhecer essas ações de empoderamento do paciente na sua autoavaliação de risco. É realizado em formato digital ou em outro? Em formato digital, né? Então, essa avaliação inicial é do riscômetro de AVC, que é gratuito, vocês podem baixar no Apple Store ou no Google Play, e a gente mesmo faz o cálculo, vai colocando os fatores de risco, e ele te dá o cálculo, e ele te lista os fatores de risco, e aí a gente pode fazer o acompanhamento progressivo. Se a gente mudar os fatores de risco, ele vai mudando ao longo do tempo, né? E tem vídeos, como o Márcio colocou, tem vídeos educativos, então é super legal, porque realmente para auxiliar o paciente a reconhecer os riscos e modificar isso. Então, a ideia é que os agentes de saúde possam ensinar o paciente a utilizar o riscômetro, que nas unidades de saúde a gente consiga ensinar eles, então, e a gente vai avaliar isso na pesquisa, em cluster. Então, metade das unidades de saúde vão usar o riscômetro e a outra metade não, para a gente ver se isso faz diferença nesse empoderamento da população. Isso é gratuito, né? Então, e a gente está criando um sistema, e aí, essa conversa do Diogo, que eu acho que é importante, Diogo, se a gente conseguisse fazer isso de uma forma em todo o país, né? Porque, então, um coleta um pouquinho, aí vocês recebem os pedaços do monitoramento, né, das secretarias de saúde e tudo. Então, a ideia que eu quero tentar implementar nesse programa, que a gente vai ter várias unidades trabalhando junto, e até as que já estão, talvez as de São Paulo pudessem entrar junto, é um sistema que faça um monitoramento contínuo de todos os pacientes atendidos, porque como a gente não vai falar só em paciente de alto risco, o programa Hearts é para todos os pacientes 18 anos para cima, porque eles vão ter risco em algum momento da sua vida, e prevenção primária para todo mundo. Então, a ideia é que a gente tenha um monitoramento de todo mundo, e aqueles que têm indicação de tratamento, é hipertenso, é diabético, é dislipidêmico, já teve infarto, já teve AVC, que a gente tenha um controle desses fatores de risco, que a gente possa avaliar controle de hipertensão arterial a cada 3 meses, a gente fez, então, a gente já pode até sentar junto com a OPAS e com o Ministério da Saúde, que é essa a ideia, né, no Hearts, quando estiver planejando, quais são os indicadores que a gente vai usar. Nós escolhemos os nossos para começar, mas a ideia é estar junto com vocês para a gente monitorar realmente os indicadores que importam, e todo mundo monitorar os mesmos. Se for com o mesmo sistema, vai ser melhor, porque aí automaticamente a gente vai atualizando controles e número de pacientes monitorados, né, e número de pacientes incluídos no Hearts, sobre todos os cobertos naquela região, por exemplo. Muito bom. Acho que é uma ótima sugestão aí, de que a gente fale também sobre sistemas, né? Então, como ou integrar, ou usar um sistema comum, né, para que a gente possa aí, entender, coletar esses dados, né, e poder até fazer os ajustes necessários para que também o programa decole, né, e tenha uma efetividade grande. Sheila, uma coisa que me chama a atenção sobre autoavaliação de risco, né, e reavaliação de risco, acho que é muito interessante, porque a gente discutiu em maio, no nosso webinar de maio, a necessidade do acolhimento, né, da atenção à pessoa para que ela tenha adesão. Então, assim, eu já vi em outros programas também da OMS, até em outras regiões, né, não das Américas, a definição junto com a pessoa de quais os fatores de risco ela vai focar primeiro, quais os comportamentos primeiro vão ser modificados, né? Então, para ela não achar que agora ela vai precisar mudar completamente, né? Ela vai ter que da noite para o dia virar outra pessoa, né? E acho que esses componentes que você traz, nessa autoavaliação de risco e reavaliação, podem facilitar muito nesse sentido, né? Podem ser muito benéficas. E a gente tem... desculpa.
Pois não, pode falar. Não, aí, falando sobre isso, a gente criou junto com o pacote Hearts e pelo programa mesmo, o manual, que é a orientação do Hearts, para justamente a pessoa ir escolhendo o que vai fazer para mudar, e, por exemplo, na atividade física, e anotando a sua progressão. A cada semana nós criamos uma tabelinha para ele ir anotando. A primeira semana eu caminhei 15 minutos, na segunda 30 minutos 2 vezes na semana, então, para ele enxergar o seu crescimento, que eu acho que pode motivar o paciente, né? Boa ideia, o Cristiano já está aqui sugerindo que a gente crie um espaço no site para os apps, né? Então, faz parte das melhores práticas, né? Então, para a gente poder compartilhar aí essas melhores práticas. Aqui, 2 perguntas que não estão dirigidas a ninguém, né? Mas acho que a gente pode, no contexto da continuação do nosso debate, que também já está chegando ao fim, explorar um pouco essas questões. Existem riscos do uso de equipamento de aferição de pressão comprados na internet, como tem sido enviadas autorizações para os usuários para verificar a qualidade do equipamento adquirido e como as políticas de austeridade comprometem o enfrentamento das doenças cardiovasculares no país. É possível avançar nesse enfrentamento em um contexto de restrição orçamentária? Acho que a gente pode conversar um pouco, né, incluir nas nossas respostas agora, mesmo porque eu vou convidar cada um para que faça um comentário, né? Faltam 2 minutos para o nosso encerramento, mas a gente acaba sempre se prolongando um pouco, e não vai ser diferente hoje, então cada um tem o seu minuto aí para poder fazer os seus comentários, mas o que eu tenho estimulado nesse momento é que cada um faça os comentários muito no sentido de como a gente agora se engaja nesse movimento, né? Como a gente se compromete como instituição, não só como pessoa, né? Sabendo que, bom, agora temos diversos programas muito bons, já com resultados implementados, com suas características, né? Mas temos aí um desafio muito grande no país, né? As doenças cardiovasculares continuam sendo a maior causa de mortes, a gente ainda tem muito a melhorar, e a gente sabe disso, e a gente tem o Hearts, que vai ser implementado, né? Então, como a gente agora se propõe, cada um de nós, como instituição, né, a se engajar nesse movimento, e o que a gente traz de contribuição, ou a gente oferece como possibilidade, tá? Eu vou começar aqui na ordem da minha tela, vou começar na ordem contrária, então, aqui está aparecendo na minha tela de baixo para cima hoje. Vou pedir para o João começar com os comentários, por gentileza, João. Obrigado. A gente tem uma série de estratégias aqui que pode qualificar a assistência ao paciente nas doenças cardiovasculares, né? A gente tem o pacote Heart, que é bem promissor dentro do enfrentamento e casa muito bem com a garantia dos atributos, né, da atenção primária, com o acesso, com a continuidade do cuidado ao paciente dentro desse processo. Eu digo que eu estou muito ansioso pelo resultado das pesquisas aqui apontadas, a gente precisa analisar, e eu creio que, por meio, né, desses estudos, a gente pode qualificar ainda mais as estratégias de enfrentamento às doenças crônicas, né, como um todo, dentro da atenção primária. E fico muito feliz em ver que pesquisadores, professores, estão somando esforços nas estratégias para o enfrentamento das doenças cardiovasculares e doenças crônicas na atenção primária. Bom, João, muito obrigado. Parece que estamos todos aqui alinhados, acreditando muito no Hearts agora como uma resposta nacional, né, que vai poder incluir o melhor de cada um dos projetos que já estão implementados e do que já é de conhecimento, né, também da OMS e da OPAS. Cristiano? Então, Mark, primeiro queria agradecer ao Fórum, mais essa oportunidade, eu acho que é muito importante. O Fórum tem ajudado muito nos debates, tem subsidiado temas importantíssimos, que são temas que influenciam o momento que a gente está vivendo. Eu gostaria de agradecer todo o apoio que a gente teve
para poder, inclusive, fazer a discussão sobre a priorização na vacinação das pessoas com doenças crônicas, que eu acho que o fórum ele trouxe elementos importantes para poder subsidiar discussões, e eu acho que, enquanto ente do fórum, enquanto instituição, a gente tem pautado, eu acho que eu aqui coloco o compromisso de poder pautar, inclusive, junto à Câmara Técnica do CONAS, a perspectiva da gente poder se apropriar enquanto colegiado, né, do Sistema Único de Saúde, e poder apoiar, inclusive, o Ministério da Saúde, a OPAS, né, na implementação. Acho que isso é muito importante, porque ali é um espaço onde a gente consegue discutir a política pública, qualificá-la, levar para a Comissão Intergestora Tripartite, e isso impulsiona muito, né, todas as ações. Então, essa é uma perspectiva. Para além disso, aqui na Bahia, eu também sou o coordenador do Núcleo Técnico-Científico do Telesaúde. E esse é um espaço que a gente consegue disseminar muito conhecimento. Então, nós temos uma adesão muito grande dos trabalhadores, com atuação, inclusive, em outros estados. Eu acho que esse pode ser um espaço interessante para que a gente possa, estrategicamente, levar esse debate, esse conhecimento para a atenção primária. Então, é algo que é importante para a gente e que tem impacto. Então, agregando essa tecnologia que a gente consegue levar toda essa proposta e que a gente tem conseguido avançar aqui na Bahia. Então, obrigado novamente e estou aí à disposição para outros debates. Nós que agradecemos, Cristiano, sempre uma contribuição fundamental ao diálogo, né? Aqui, e também que a gente entenda como superar esses desafios, muitas vezes, da saúde pública, né? Você traz perspectivas aí muito importantes e contente, né, de que o Fórum esteja contribuindo e de contar com a sua parceria também para avançar dentro das diferentes esferas, né, os diferentes níveis de atenção aí da saúde pública, de gestão, para que a gente possa contribuir. Eu chamo agora a doutora Joana Dantas. Queria agradecer o convite, né, de estar aqui hoje discutindo com vocês prevenção de doença cardiovascular e, como representante da SBEM, trazer sociedades para mais perto do governo, para trazer formas e ideias de como implementar isso de forma prática e seguindo as recomendações atuais. Certamente a SBC, junto com a SBEM, vai ter muito a contribuir aí com a implementação do HARTS, junto com essas iniciativas locais interessantes, já com experiência, mas de como abranger isso a nível nacional. Até colocaram nas perguntas sobre criar metas, né? Como adequar metas. Então, isso tudo eu acho que as sociedades vão estar aí à disposição para ajudar, para a gente ter metas, para poder comparar as unidades, entender as dificuldades de cada unidade. Então, um apoio logístico e também aí educacional, também para a educação à distância, local da clínica da família, seja através de telemedicina mesmo, ou através das regionais, né? Voltando, estando os regionais mais à disposição para a educação das unidades primárias também. Excelente, Joana, né, entender esse apoio que pode ser muito importante para, né, já que o nosso objetivo é que seja nacional o programa, né, que não fique uma região desassistida, né, e sem dúvida, né, aí a SBEM, a SBC, a SBH, né, a SBD podem apoiar de forma muito importante nesse sentido. Convido agora o professor Márcio Galvão. Bem, Marco, obrigado. Obrigado a todos, né? Parabéns pelas belíssimas explanações, né? Foram muito esclarecedoras. Eu queria agradecer também a parceria da equipe, né? Da Secretaria de Saúde daqui do Estado da Bahia, em nome do Cristiano, né? Recentemente, em uma outra parceria, aí, nós até conseguimos, né, Cristiano, aprovar 2 financiamentos de projetos pela Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Estado da Bahia.
Bem, a academia está à disposição, né? Quando eu falo, aqui tem outros colegas da academia, mas assim, enfim, a Universidade Federal da Bahia, aqui no campus de Vitória da Conquista, nós criamos um laboratório, né, de inovação para o SUS. Vocês sabem que inovação não é somente o hardware ou o software, a tecnologia em si, é como você faz o uso dessa tecnologia no sistema único, não é? No período pré-pandemia e agora no período pós-pandemia, com todas essas complicações, né, que a gente sabe que vão vir por aí, porque esses pacientes, grande parte deles, né, a grande maioria, aliás, eles estão fora do sistema, né, porque por toda essa complicação, né, desse período. E aí nós colocamos à disposição, desde a colaborar, né, de forma mais ativa, ou, enfim, discutir, né, contar um pouco da nossa experiência aqui. Eu acho que esse fórum, Mark, é importantíssimo porque a academia ela não pode se furtar dessas, né, mesas de discussão, ou seja, nosso objetivo não é publicar o paper e ele vai lá para uma revista internacional e grande parte, né, das pessoas aqui dos municípios, dos profissionais de linha de frente, eles não vão ter acesso porque está em inglês, é uma revista que eles não têm acesso, enfim. Então, é do nosso interesse, né, promover essas discussões e mostrar um pouco da experiência, né, de Vitória da Conquista é um município de médio porte, né, ele está fora desse eixo, né, Rio, São Paulo, região Sudeste e Sul. Então, eu acho que é importante, sim, abrir a discussão e que a gente possa colaborar, né, com vocês aí para a melhoria do cuidado, né, e diminuir morbidade e mortalidade relacionada às doenças cardiovasculares, viu? Mais uma vez, obrigado. Muito bom, muito obrigado, Márcio, a contribuição aí da academia, da universidade, né, como é importante, né, para que traga esses dados, essa consistência, né, esse estudo de custo-efetividade, né, que muitas vezes uma nova tecnologia é desacreditada, mas sequer é testada, né, e então a academia pode trazer esses elementos que são fundamentais para o planejamento, para a gestão, né. Patrícia? Obrigada, Mark. Eu acho que vários pontos importantes foram tocados aqui, e mais uma vez a gente entende o quanto as tecnologias fazem parte, né, como o Dr. Márcio, as grandes tecnologias ou a tecnologia simples de gestão, enfim, eu acho que é importante a gente pensar todo esse contexto como que essas tecnologias são referências e são ferramentas importantes para que a gente consiga fazer uma gestão mais ampla, né? Então, mais uma vez, nos colocou à disposição, então, nós como Abbott Diagnósticos Rápidos, né, área de cardio, nosso menu, nossa expertise, né? Então, a gente tem trabalhado com tecnologias em toda a Latinoamérica, em outras experiências também, de implementação de programas de saúde cardiovascular. Então, trazer aqui à disposição o nosso conhecimento, a nossa tecnologia, que a gente, como pilar muito importante, né? A gente está falando de descentralização, né? Então, é um alto nível de qualidade, a gente não pode estar na ponta sem ter confiança de que aquele resultado está aportando realmente uma informação importante. Então, esse é um pilar muito importante para a gente, entregar resultados de alta acuracidade para que se possa tomar decisões. Então, me coloco aqui à disposição, todo o grupo de diagnósticos rápidos, realmente para testagens, para que a gente possa pilotar junto, para que a gente possa viver experiências de implementação de tecnologia e cada vez mais comprovar a eficácia de todo esse envolvimento da indústria com a atenção primária, promovendo realmente saúde. Então, obrigada mais uma vez, obrigada aos panelistas. Obrigado, Patrícia. Isso me lembra, né, do programa que o Márcio liderou, de quando se identificou que o problema de diagnóstico e de monitoramento limitava que se avançasse, né, nos indicadores, porque não se sabia onde a pessoa, né, onde cada indivíduo estava para fazer ajustes terapêuticos, né, e então era um desafio muito grande, né, e que eles acabaram aí tendo saídas muito oportunas e interessantes para esses desafios. Diogo, por gentileza.
eu acredito que para a implementação, vou voltar a falar em parceria, eu acho que a palavra parceria era um grande guarda-chuva, porque muito do que a gente fala, até para trabalhar na prevenção e na promoção, a gente precisa de outros parceiros para além da saúde. Por exemplo, a doutora Sheila aí falou do componente de atividade física do Hertz. Nós temos um pacote que chama Active, que também é para atividade física, e atividade física é um dos maiores fatores de risco agora, durante a pandemia, e é um dos maiores fatores de risco que aumentou durante a pandemia, não a atividade, mas o sedentarismo, e ele depende de outras esferas, ele depende da segurança pública, ordenamento territorial, mobilidade urbana, ou seja, então tudo isso que a gente está falando precisa de parceria para poder acontecer, eu acredito que é um dos mais importantes, e aí eu vou até retomar a pergunta que me foi feita. E essas parcerias, a gente encontra ela por meio de fóruns, por meio do intercâmbio de boas práticas, isso é muito importante. Então, nós realizamos, por exemplo, com o Ministério da Saúde, laboratórios de inovação, que é o jeito da gente conhecer melhores práticas em municípios e nos estados também de N assuntos de saúde. Porque do mesmo jeito que a gente tem dificuldade de acessar isso lá fora, a gente tem a dificuldade de reconhecer aqui dentro. Então, um exemplo, eu até aproveito aí que nós temos 2 representantes da Bahia, né, o Tomás, o Cristiano também, nós realizamos um projeto bem grande com o CEDERBA aí na Bahia, que é um centro de referência para o diabetes, e esse projeto foi reconhecido internacionalmente como uma boa prática no Brasil, porque aumentou a cobertura e o acesso da população, principalmente né, aumentando o centro de referência, qualificação de serviço, treinamento do pessoal, e nós levamos isso aí para um Fórum Internacional de Diabetes lá em Miami. Então, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, tem que ser feito todo dia, e por isso que é muito importante o papel do fórum, para fazer esse intercâmbio de boas práticas. Obrigado. Que bom, Diogo, ficamos felizes, né, nessa parceria que a gente tem desenvolvido com a OPAS e com a OMS, que tem sido tão positiva, né, para que a gente traga as melhores práticas, para que vocês também, com todo o conhecimento, toda a experiência global, possam contribuir aí com o que a gente tem proposto no país. Karina, por gentileza. Oi, Mark, eu agradeço a participação desse fórum. Eu estou recentemente aqui na secretaria, eu vim né, de uma experiência da ponta como supervisora de um território, então eu pude aprender bastante com o próprio programa, né, cuidando do seu coração na prática, e então eu estou à disposição para poder compartilhar né, as iniciativas que fizemos, e também gostaria de manter aqui o contato com vocês, né, para poder fazer parte e poder também trocar experiências e poder também trazer experiências de vocês para as nossas discussões com a iniciativa e a gente poder aí fortalecer né, a assistência aos doentes crônicos aqui em São Paulo. Tá bom? Então, eu agradeço a participação e fico à disposição também. Muito obrigado, Karina, muito bom aprender sobre esse programa, né? Cuidando de todos, cuidando do seu coração, e espero que você continue realmente participando das atividades do fórum, né? Assim como todos aqui nesse painel, porque certamente tem muito a contribuir e continuar aí compartilhando de boas práticas, experiências, né? Para que a gente avance de forma colaborativa, né, e em parcerias. Sheila, por gentileza. Bom, dizer que estou muito feliz de estar aqui, eu acho que o fórum sempre ajuda a fazer parcerias, a gente aprender com os outros, né, e nós estamos nesse momento começando, eu acho que um grande desafio, todos nós aqui estamos tentando melhorar
a saúde na atenção primária, e esse projeto, que era um projeto de um ensaio clínico para avaliar os pacientes de médio risco com a polipílula e o riscômetro, eu achei que era oportuno. Então, já que eu estou na unidade básica, por que não implementar um programa assistencial tão importante? E foi essa a ideia. E a ideia, como o Márcio falou, é botar a academia junto. Então, eu vinculei as universidades para que apoiem a implementação na atenção primária, apoiar em educação, em estruturação, em realização de pesquisa mesmo, que não é fácil, né? Então, a ideia também para a expansão é que a gente possa, que a academia apoie a implementação, e hoje nosso ministro está aqui em Porto Alegre, e a gente esteve com ele, e também com a atenção especializada, que veio visitar junto, e o que eu coloquei para eles? Os centros de AVC no país podem auxiliar na implementação do HARTS. Então, é o centro especializado fazendo toda a linha de cuidado, inclusive educando a atenção primária para prevenção primária e secundária. Então, eu acho que esse fórum é maravilhoso, a ideia é que a gente possa unir os especialistas para implementar, e eu queria convidar, então, a Karina, o Márcio e o Cristiano, no que puderem auxiliar nessa implementação quando a gente estiver expandindo. Eu vou agradecer a ajuda de vocês, e a gente poder incluir a pesquisa nos locais que já tem alguma estrutura, vai facilitar muito para a gente ter o resultado ideal, né, assim, que mostrar realmente o que importa para os nossos pacientes da melhor maneira nos locais estruturados. É isso, pessoal, obrigada. Muito contente, Sheila, essa facilitação de parcerias, que é o objetivo, né, do fórum, porque é a razão pela qual o fórum foi fundado, né, para facilitar essa parceria entre os diferentes stakeholders, diferentes setores, para o enfrentamento às DCNTs no país. Bom, agradeço, então, foi uma tarde aí de debates muito ricos, passamos do tempo como de costume, e quem está resistindo até agora conosco, né, agradeço muito por estar aqui até essa hora, e agradeço muito especialmente aos nossos panelistas super qualificados, e espero continuar contando com a presença de cada um de vocês nas nossas próximas atividades. Até logo mais.